Durante os últimos dias, passaram a ser divulgados números que são uma vergonha nacional, quer dizer, um verdadeiro descalabro, um tapa na cara da grande maioria da população brasileira que está desempregado ou trabalhando no mercado paralelo com esses salários reduzidíssimos que todo mundo conhece. Eu me refiro àquelas informações divulgadas nos balanços dos bancos, né? Geralmente no mês de janeiro e de fevereiro, os bancos divulgam os lucros que eles receberam no ano anterior. E aqui eu me refiro então aos ganhos de 2018. E é uma loucura, quer dizer, primeiro que a concentração bancária no nosso país é absurda, né? Então você tem os três maiores conglomerados bancários privados, então que são o Itaú, o Bradesco e o Santander. Eles realizaram um lucro, somando esses três, de 60 bilhões de reais. Eu repito, 60 bilhões de reais num único ano, de janeiro a dezembro de 2018. Só para a gente ter uma ideia de comparação, quer dizer, o governo do capitão, por meio de seu porta-voz econômico, o Paulo Guedes, diz que quer fazer o possível e impossível para reduzir o déficit fiscal, né, das contas públicas federais, que está previsto para o ano passado, quer dizer, para fechar, né, o ano passado, em torno de 140 bilhões. Ou seja, a gente está falando que três bancos privados, sozinhos, fizeram um lucro de quase a metade, de 60 bilhões ao longo do ano passado. E mais do que isso, a informação que não é divulgada é que a grande parte desse recurso, desses bilhões de lucros, eles são pagos aos acionistas, aos proprietários dos bancos, naquilo que o financeiro chama de dividendo, né? Quer dizer, aquilo que é distribuído para os donos e para os acionistas. E qual é a grande mamata envolvida nessa operação? É que desde o governo do Fernando Henrique Cardoso foi criada uma legislação que lucros e dividendos, o Brasil é o único país do mundo, junto com a Estônia, em que isso não é tributado. Ou seja, esses 60 bilhões de reais vão para os bolsos e para as contas dos donos e dos acionistas, e o Estado brasileiro não recolhe um centavo sequer dessa fortuna bilionária que é extraída da grande maioria da população brasileira. Porque ninguém tem a dúvida, quer dizer, o Bradesco e o Itaú e o Santander, eles não ganham dinheiro porque eles são mais competentes, mais eficientes, porque eles têm aquilo que o pessoal gosta de chamar da meritocracia, de jeito nenhum. O sistema é extremamente oligopolizado. Os outros dois grandes bancos são bancos estatais federais, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, mas que nos últimos anos eles fazem exatamente o jogo do capital privado. Ou seja, eles cobram juros altíssimos dos seus clientes, eles cobram tarifas elevadíssimas dos seus clientes e eles também realizam lucros exorbitantes ao longo do exercício. Então, essa atividade bancária, que é uma atividade praticamente parasita e que no nosso país não contribui em absolutamente nada para financiar o desenvolvimento, para financiar o sistema produtivo, de jeito nenhum. Vivem de mera especulação financeira, graças à política de juros altos do Banco Central, graças ao sistema de rolagem da dívida pública brasileira e graças à complacência do Banco Central, que não reduz e não fiscaliza os impressionantes spreads bancários que esses bancos cobram, o fato é que basta sentar na cadeira e esperar que o lucro se realize ao longo do período. Isso é uma loucura, né? Quer dizer, o Brasil precisa urgentemente acabar
com essa coisa do paraíso do neofinancismo nas nossas terras. Tá certo? Quer dizer, a gente tem que estabelecer padrões civilizados de rentabilidade financeira, que são os padrões que o pessoal tanto adora falar dos Estados Unidos como modelo de sociedade, como os países da União Europeia, como modelo de economia saudável. Então, vamos praticar aqui o spread bancário que esses países praticam. Vamos praticar aqui a taxa de juros que esses países praticam. Mas não. O que existe é que o Banco Central, o sistema de formulação de política econômica no Brasil está dominado pelos interesses do financismo. Tanto que o próximo presidente do Banco Central, que foi nomeado pelo Bolsonaro, é um dirigente, um diretor do Banco Santander. E vai substituir quem? O outro presidente do Banco Central, que era diretor do Itaú. E que, em tempos passados, estava substituindo o Henrique Meirelles, né, que antes de ser ministro da Fazenda, tá certo, era também presidente do Banco Central e era diretor internacional, presidente internacional de um dos maiores conglomerados financeiros do mundo, que é o Bank of Boston. Então, a sociedade brasileira precisa dar um basta. A gente tem que mudar urgentemente esse ganho fácil do parasitismo do sistema financeiro.